Rahmatullahi wa barakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mussala da Santa Felicidade. Isso mesmo, direto da Mussala da Santa Felicidade, estamos fazendo mais uma série de perguntas e respostas de programas, que o Centro Islâmico aqui do Paraná está promovendo, em onde os seguidores aqui da página do Centro Islâmico do Paraná, eles mandam suas perguntas, mandam as suas dúvidas, querendo por mais informação, e onde nós, então, respondemos algumas delas, ok? Vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui, Na realidade são algumas perguntas, e já vamos entrar aqui, fazer o live, não é? Já estamos fazendo aqui o live aqui do Centro Islâmico do Paraná, tá ok? Já vamos aguardar aqui as perguntas das pessoas para começar já a fazer essas anotações e essas respostas, ok? Tá ok. Vamos lá? Pronto. Bismillahirrahmanirrahim. A primeira pergunta do nosso irmão, ele fala o seguinte: Sheikh, como faço para Deus perdoar os meus pecados? Como faço para que Allah perdoe os meus pecados? Como que faço para ter os pecados perdoados? Primeira coisa, para ter os pecados perdoados, não há dúvida que nenhum ser humano está livre do pecado. Deus próprio fala no Alcorão: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. No outro versículo fala: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. Primeiro, Allah fala no Alcorão: ó fiéis, arrependem-se, voltem em arrependimento para Allah. No outro versículo fala o seguinte: voltai todos vós em arrependimento para Allah. Não há dúvida que todo ser humano ele é pecador. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith narrado pelo Tirmidhi, fala assim: Kullu ibn Adam khata. Todo o ser humano ele é pecador. O melhor dos pecadores são aqueles que se arrependem. São aqueles que se arrependem. O que é o arrependimento? A palavra tauba. O que é o arrependimento? A palavra tauba significa voltar, retornar para Allah. Assim como a pessoa ela foge, escapa das ordens de Allah, ela volta para Deus pedindo perdão e arrependimento. Como que a pessoa faz para se arrepender e pedir o perdão de Allah? Primeiro, o arrependimento tem que passar por 3 condições. Primeiro, se arrepender no fundo do coração daquilo que ela fez de errado ou daquilo que ela deixou de fazer que era certo. Segundo, a pessoa ela deve exatamente naquele momento deixar de fazer aquilo que estava cometendo de errado. Significa, a pessoa bebia bebida alcoólica, é pecado. Comia carne de porco, é pecado. Além de ela se arrepender desse pecado, ela tem que deixar de fazer aquilo agora, naquele momento. E terceiro, já vou explicar isso. E o terceiro, a pessoa se preparar e tomar os meios para não cometer aquilo de errado novamente. Por exemplo, se a pessoa, se a pessoa cometeu um erro, um haram, um pecado, e quer que Deus perdoe seus pecados, a primeira coisa é o arrependimento. Sentir no fundo do coração. Mas esse arrependimento ele será verdadeiro no fundo do coração somente se sentir no fundo do coração, parar de fazer aquela coisa errada e se comprometer e tomar os meios para não repetir aquilo. Daí pede o perdão de Deus e o arrependimento será, se Deus quiser,
sincero. Opa, tá dando live aqui, né? E o arrependimento será, se Deus quiser, sincero, tá ok? Como é que faz para que Deus perdoe os pecados? Pede o perdão de Allah, se arrependa para Ele de coração e não olha para o passado. Porque o Satanás, ele faz alguma coisa, faz a pessoa cometer o pecado, faz a pessoa errar, e depois faz a pessoa se desesperar e desistir de voltar para Deus. Então a pessoa ela tem que, depois que cometeu uma falha, se arrepender, pedir um perdão e voltar para Deus. E quem se arrepender dos seus pecados vai encontrar um Senhor perdoador e misericordioso. Ok, segunda pergunta. A segunda pergunta, ok? Sheikh, o céu no Alcorão e o paraíso são a mesma coisa? Céu e paraíso no Alcorão são a mesma coisa? Não, não. Céu e paraíso no Alcorão não são a mesma coisa. Claro que nós vemos de uma cultura cristã judaica. Viemos de uma cultura cristã judaica. Portanto, viemos de uma cultura cristã judaica, vamos ler o Alcorão ainda com alguns conceitos bíblicos, tá? Vamos ler o Alcorão ainda com alguns conceitos bíblicos, tá ok? Na Bíblia, o céu significa o paraíso, tá? Mas no Alcorão, não. No Alcorão, céu significa este céu que existe aqui. Paraíso no Alcorão é chamado de Jannah. Jannah. Isso que significa paraíso. Céu, no Alcorão fala céu, em árabe sama, e céus, as-samawat. E o Alcorão fala que tem 7 céus. Não é 7 paraísos, 7 céus. Vamos falar nisso num outro momento. Enquanto isso, o pessoal está carregando aí no live. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal está fazendo uma pergunta, está mandando uma pergunta sem ser essas que nós estamos aqui. Se tiver, nós vamos dar preferência para nossos irmãos que estão perguntando, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se está indo. Não, por enquanto não tem. Por enquanto não tem, tá? Por enquanto não tem. Mas vai ter, sempre tem. Sempre vai ter, tá? Deixa eu ver aqui. Por enquanto não tem. Tá, mas até lá vamos fazer o seguinte. Isto. Ó, chegou uma pergunta, a pessoa mandou uma pergunta aqui. Tá ok? Vamos lá. Respondido? O céu, quando você lê no Alcorão, ele criou os céus e a terra. O céu é o contrário da terra. O paraíso tem outra palavra no Alcorão, tá ok? Beleza. Terceira pergunta. Sheikh, o casamento, ele é obrigatório? O casamento, ele é obrigatório? Os sábios do Islã, os juristas, né, alguns classificaram o casamento nas 5 regras. Dizem assim, o casamento ele pode ser, diz assim, ó, o casamento ele pode ser ou obrigatório, ou recomendado, ou desaconselhado, ou proibido. Eles classificam o casamento nessa situação. Ou ele é obrigatório, ou recomendado, ou desaconselhável, ou proibido. A princípio o casamento ele é permitido, né? Essa classificação baseada em quê? A situação da pessoa. Se a pessoa tem condições de casar e vive numa tentação profunda, né? Próximo de cometer o haram, próximo de cometer o pecado, tem condições para casar, tem a pessoa certa para casar, então o casamento é obrigatório para ele. O que falta para ele casar? Se não fizer o casamento, vai acontecer uma coisa ruim. Mas se o casamento, ele por si próprio, ele é obrigatório no sentido
de se a pessoa não optar por casar, ela estará cometendo pecado? Nesse caso, não. Porém, o casamento ele é sunna dos profetas. O casamento ele é recomendado. E algumas circunstâncias, algumas condições do indivíduo se tornam-se obrigatório. E às vezes o casamento torna-se desaconselhável. Por exemplo, a pessoa ela não tem condições de se manter. Vai casar com uma pessoa, vai tirar a mulher da casa dos seus pais para morar com ele na rua. Ou vai na porta da mesquita e dizer: olha, eu casei, eu quero morar na mesquita agora. Não. O casamento é responsabilidade. Né? O profeta Muhammad ele falou: kullukum ra'in, wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyati. Cada um de vós é um responsável, um pastor. E cada pessoa é responsável por aquilo que ela colocou naquela situação. Então o homem é responsável pela sua esposa. Então o casamento ele pode ser obrigatório para algumas pessoas, se elas tiverem condições, e já tem a pessoa para casar, e está prestes a cometer um haram. Daí é obrigatório. Pode ser recomendado, que a maioria das vezes. Pode ser aconselhável. Às vezes pode ser proibido. Né? Então, a princípio, o casamento não é obrigatório no sentido de, se a pessoa resolver não casar, cometer o pecado, estará cometendo o pecado. Tá ok? Tá. Ah, tem que lembrar também que não existe celibato no Islã. No Islã não existe a pessoa dizer assim: ah, eu quero viver igual eu não quero casar, quero ficar solteiro para sempre. Tomar isso como religião, como sistema de vida, não. Muitos sábios do Islã casaram com depois dos 40 anos. Outros casaram com depois dos 50 anos. Mas por que isto? Por quê? Porque estavam ocupados, estudando. Não é? Tem alguns sheikhs que eu conheço, alguns professores meus, que não casaram ainda. Por que eles não casaram? Porque estão cuidando da mãe e do pai. Aí é exceção. Mas a pessoa que diz: ah, não quero casar, eu quero só ficar de bobeira, aí não, vai casar. Né? Tudo bem. Não existe celibato no Islã. Não existe a pessoa falar: eu quero ser freira. Não, casa. Não tem condições, dá um jeito, se vira. Mas se não casar, cometeu o pecado, tá? Bom, vamos lá? Outra pergunta. Casal pode andar de mão dadas na rua? Se o homem, junto com a sua esposa, ele pode andar de mão dadas na rua? Pode. Não tem problema algum. O homem andar de mão dadas com a sua esposa na rua. Porém, isso deve ser levado em consideração aquilo que os sábios falam de urf. Al-urf são os costumes, as etiquetas sociais, morais de certa região. Isso deve ser levado em consideração, em conta. Tá? Deve ser levado em consideração. A pessoa, ela pode andar de mão dada com sua esposa na rua, não há problema em alguma pessoa demonstrar carinho publicamente, né? Desde que isso seja dentro de uma sociedade que considere isso normal, né? Nós falamos assim que o homem, imagine alguém chega na sua casa visitando você. Alguém chega na sua casa lhe visitando e você aparece na sua casa com os hóspedes somente de calção e sem camisa. Talvez a pessoa tenha mais intimidade com os outros, mas isso não é algo comum para as pessoas comuns. Claro, aquela amizade desde a época do segundo grau é normal. Mas estou falando a visita às pessoas de outros muçulmanos, que vivem nos países muçulmanos, isso não é normal, receber um hóspede assim. Então, pode, claro que pode, andar de mão dada com sua esposa, mas a pessoa, ela respeita os valores sociais de cada região, tá ok? No Brasil não tem problema. Outra pergunta. Sheikh, fale sobre o Apocalipse. Lá, 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 lá. Outra, fala sobre o Apocalipse. Eu sabia? Deixa eu ver aqui. É a mesma pessoa aqui. Fale sobre o Apocalipse, né?
Vamos falar sobre o Apocalipse então, gente. Espera aí. Vamos falar sobre o Apocalipse. Tá? Vamos falar sobre o Apocalipse. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta aqui de uma irmã que tá Cris, feio o negócio. Isso. Vamos falar sobre o Apocalipse então. Existe sim no Islã um estudo chamado um estudo do Apocalipse. Só que nós não usamos essa palavra Apocalipse. Nós falamos Ashratu Sa'a, os sinais do dia do juízo final. Em português chama-se escatologia. Eu até anotei aqui para vocês. Em português se chama escatologia. Isso que significa escatologia, que é o conhecimento, o estudo sobre o mundo o mundo que está próximo do final dos tempos. Existe no Islã o conceito de final dos tempos, final do mundo. E nós chamamos isso de sinais que antecedem, advém o final dos tempos. Classificamos em os grandes sinais, e os pequenos sinais e os intermediários. Esse assunto, precisamos de uma palestra à parte para abordar esse tema. Mas esses sinais não é semelhante igual ao Apocalipse bíblico, por exemplo. E nós também não criamos deste Apocalipse bíblico, ou do final do dia dos juízos, o final dos tempos, não criamos uma teologia própria e não criamos assim, não fazemos a nossa religião em função disto. Nós tratamos esse assunto baseado somente em duas coisas: naquilo que o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, recebeu de informação através do anjo Gabriel ou através de Deus. Através do anjo Gabriel, vamos dizer assim. Nós somente aceitamos falar desse assunto através daquilo que o profeta de Deus nos informou, porque isso é o ilmul ghaib. Isso é a ciência do incognoscível. É do incognoscível. Não, se nós abrirmos esse assunto, vamos abrir discussão para falarmos sobre tudo. Daí cria igrejas, cria mesquitas, entendeu? Existe sim a questão do Apocalipse, existe sim a questão do dia do juízo final, o final do tempo, o final do mundo, existe tudo isso daí. Vamos falar nisso em um outro momento, bem delicado, mas mais importante só podemos falar sobre esse assunto baseado naquilo que o profeta de Deus falou, porque isso é incognoscível. E não há outro caminho para saber do mundo do incognoscível, a não ser através da revelação divina, e não abrimos porta para especulação. Tá bom? Tá. Outra pergunta. Vamos lá. Olha só, pessoal. Tá ok. Falou assim, sheik, uma mulher, ela pode ser sheika. Uma mulher, ela pode ser sheika. Ela pode dar aula de religião. Sim, claro que pode. A mulher... as perguntas tá aqui. Agora mudou. Tá aqui, estou repetindo as perguntas. Sim, a mulher, ela pode sim. Ela pode sim dar aula de religião. Inclusive a Aisha. Quem é a Aisha? Aisha bint Abi Bakr. Esposa do mensageiro de Allah. Esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É chamada a mãe dos crentes. Ela dava aula na mesquita do profeta após a morte do mensageiro de Deus. A Aisha era uma mulher que sabia muito da jurisprudência islâmica. Ensinava o hadith, ensinava o Corão, ensinava muita coisa para os homens. Os companheiros do profeta, os grandes sábios do Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas, outros grandes sahabas, eles aprenderam muito com ela. A mulher, ela pode dar aula de religião? Sim. Porém, ela dava aula atrás de uma cortina. Quem vai na mesquita do profeta hoje tem uma pilastra chamada
Estuanatu Aisha. Chama-se pilastra da Aisha. Que ela ficava encostada naquela pilastra, tinha uma cortina e dava aula para os homens naquela época. Então a mulher sim, ela pode ensinar a religião. Porém, ela tem que aprender. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Ela ensina então, tá ok? A mulher, ela pode ensinar sim a religião, tá? Ela pode ensinar sim, mas ela tem que aprender antes. Ela pode rezar de imã nas orações? Pode, somente entre as mulheres. Como a oração da sexta-feira é um ritual, né? Somente o homem pode ser o imã nas orações para os homens e mulheres. Somente o homem pode fazer o sermão da sexta-feira para homens e mulheres. A mulher, então, ela não pode ser imã para os homens na oração, porém, ela pode ser, vamos dizer assim, ela pode ser imã para as outras mulheres quando só tem elas, tá? Sim, a mulher ela pode ensinar a religião para outras mulheres, e nos países muçulmanos, nas universidades islâmicas, tem professoras, doutoras em teologia islâmica, né? O conhecimento, ele não difere entre homem e mulher, jamais. Inclusive, até no Brasil, se marcarmos uma aula, quem é que vai mais nas aulas, os homens ou as mulheres? Acho que cada 10 pessoas, 8 são mulheres e 2 são homens. As mulheres, elas sempre são muito mais participativas. As mulheres estão muito mais presentes que os homens. Porque os homens, muitos dizem, pensam assim, eu já sei, eu não preciso. Eu já sei ou eu não preciso. Isso que muitos homens pensam. Tem um pouco de vaidade aí entre os homens. As mulheres não, as mulheres elas aprendem. Até na escola. Até na escola, lembra na escola, quem eram os melhores alunos, os homens ou as mulheres? As mulheres sempre. Até no ensino religioso. As mulheres são as pessoas que mais perguntam. Das pessoas que estão na aula, as mulheres são as que mais perguntam. São aquelas que anotam. São aquelas que estudam. E se for dizer para os homens, vamos dar aula de religião, os homens vão achar 14 motivos para não irem. As mulheres vão dar um jeito de ir na aula. Então, sim, a mulher ela pode ensinar a religião. Ela ensina para as mulheres, ensina para as crianças. E se for necessário, ela ensina também para os homens. Se for necessário, ela ensina também para os homens. Tá? Não há problema nenhum nisso, as mulheres ensinarem a religião. Porém, ser o imã na oração entre homens e mulheres, aí fica o homem. O sermão, sexta-feira, é sempre o homem. Mas as mulheres, para as mulheres, elas podem ser os homens, mas tem que aprender o conhecimento primeiro. Da mesma forma que os homens sempre vão aprender, a mulher tem que aprender também. Então ela pode dar aula de religião, sim, se tiver condição. Se a pessoa ela não aprendeu, se a pessoa ela nunca aprendeu, não tem paciência para aprender, ela vai ter, não serve para ensinar. Isso serve tanto para o homem e para a mulher, tá ok? Vamos lá. Pergunta, Sheik, tá terminando. Sheik, oi. Você é um amigo nosso lá de São Paulo, eu sempre falo assim, ó. Acho que ele tá até nos acompanhando agora, nosso amigo lá. Eu não vou falar o nome dele porque é gente fina pra caramba, né? Olha o que acontece. Ele fala assim, Sheik, o que é hadith fraco? O que é um hadith fraco? Bom, o contrário de hadith fraco é hadith forte, hadith correto, hadith sadio. É isto. Então, nós temos primeiro, antes de saber o que é hadith fraco, o que é um hadith correto, verdadeiro? Primeiro, o que é um hadith? É um dito do profeta Muhammad, beleza? Isso, beleza. O que é um hadith do profeta Muhammad? É tudo aquilo que disseram que o profeta de Deus fez ou falou. É tudo aquilo que alguém
transmitiu até nós o que o profeta de Deus falou ou o que ele fez. O hadith, então, ele vai ter que ter duas coisas, que é a cadeia de transmissão, como essa informação chegou até nós, e segundo, a informação em si. Para um hadith ser considerado verdadeiro, verídico, tem que acontecer duas coisas, então. A cadeia de transmissão, Rodrigo escutou do Muhammad, que escutou do Abdallah, que escutou do Ali. Tem que ter uma cadeia de transmissão. Não tem telefone sem fio, tá? Não existe telefone sem fio, tá? Não existe telefone sem fio. Então a cadeia, se essa cadeia de transmissão aconteceu algum problema, então o hadith ele é considerado fraco. Eu vou explicar isso num outro momento, mas antes disso eu vou baixar o volume porque vai dar o adhan e vai atrapalhar um pouco aqui conosco. Enquanto isso, fiquem com o adhan. 1 minuto. Beleza, corrigi alguns erros aqui. Então o hadith fraco é isto. É aquele dito que foi atribuído ao mensageiro de Deus, que existe um problema na cadeia de transmissão. Ou seja, tem algum narrador dessa cadeia de transmissão desconhecido, ou Rodrigo, há pouco tempo ele disse, Rodrigo escutou de Muhammad, escutou de Abdallah, escutou de Ali. Daí a pessoa fala, escutei o Sheikh Rodrigo direto do Ali. Peraí, caiu 2 pessoas aí na cadeia de transmissão. Então tu imagina uma corrente. Essa corrente, se tiver um dente dessa corrente fraco, não dá para levantar, que quebra. Mais ou menos isso. Além disso, a cadeia de transmissão, os narradores, eles têm que ter uma fidelidade, eles têm que ser corretíssimos, eles têm que ter a memória deles em dia. É uma ciência à parte. Então, o hadith fraco é aquele hadith que a cadeia de transmissão teve um problema, ou por causa do narrador em si, ou a forma que ele escutou e transmitiu diferente daquilo que escutou. Longa história, mas vamos explicar um dia, inshallah. Vamos terminar, gente, que está na hora da oração do Maghrib. Pessoa que diz assim, Sheikh, eu tenho alguns dias de jejum para pagar, para recuperar, mas ainda não recuperei. Quando eu posso? Bom, essa pessoa está falando o seguinte, ela está dizendo o seguinte, Sheikh, que ela está perguntando que ela é uma irmã, que ela não jejuou o Ramadã, teve alguns dias que ela não pôde jejuar, e como que ela faz para recuperar esses dias? Bom, você tem até o Ramadã, próximo Ramadã para recuperar. Não precisa ser tudo junto. Você perdeu 6 dias do jejum, não precisa jejuar 6 dias seguidos. Pode escolher o dia que você quiser jejuar. Por isso fica na sua conta. Tem que jejuar, ok? Como que eu faço para jejuar? Os dias que você perdeu no Ramadã, como você jejuava no Ramadã? Somente antes de acordar. Antes de acordar é difícil. Antes de dormir, você intenciona, eu quero amanhã, se Deus quiser, jejuar ou pagar o dia do jejum que eu não fiz antes. Intenciona antes do jejum, tá bom? Somente isso. Vamos terminar as 2 últimas perguntas. Eu tenho 3 perguntas, mas eu vou responder somente 2, tá? Seguinte. Vamos lá. E já vou responder as perguntas que está aqui online, tá ok? Sheikh, podemos visitar o cemitério? Sim. Podemos visitar o cemitério? Sim. Inclusive é sunnah visitar o cemitério. O profeta alayhi salatu wassalam disse, Ala waqad nahaytukum an ziyarat al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. O profeta de Deus disse, tínhamos proibido de visitar o cemitério. Pois, portanto, agora visitai-os,
porque visitar o cemitério nos faz lembrar da outra vida após a morte. É sunnah visitar o cemitério para lembrar onde será a nossa morada. Saber que aquelas pessoas que hoje estão abaixo da terra, abaixo dos nossos pés, no fundo da terra, lá será a nossa morada. Todas aquelas pessoas que alguém visita um cemitério, vê aqui fulano, viveu como eu vivi, foi feliz como eu fui, se entristeceu como eu me entristeci, se aborreceu como eu me aborreci, teve uma vida, hoje está aqui embaixo. Amanhã vai estar na frente de Deus para prestar contas. Então é um momento de reflexão visitar o cemitério, para a pessoa lembrar que ali será a sua morada. É no cemitério que fica as ações da pessoa. E tem uma súplica também quando visita o cemitério. Fala assalamu alaikum, que a paz seja convosco, ó habitantes do cemitério, ó habitantes dos túmulos. Vocês foram antes de nós, e nós iremos após vocês. Então o cemitério, todo mundo um dia vai estar dormindo lá. Dormindo assim entre aspas, né? O cemitério será a nossa última morada. Ou melhor, nessa vida terrena, tem uma morada eterna, no paraíso ou no inferno. Então o profeta de Deus recomendou visitar o cemitério para se lembrar desse dia. Um dia que estaremos todos ali. Bom, pessoal, eram essas perguntas que tinham mandado para nós. Tem uma pergunta aqui sobre o sufismo. Um irmão perguntou, Sheikh, os sufis são muçulmanos? Eu não gosto muito de falar sobre esses movimentos islâmicos ou seitas, a não ser para esclarecer. Como a pergunta é os sufismos, para entender esses ismos, primeiro devemos entender o que é o Islã, o que é o Alcorão, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou, o que ele pregou e transmitiu para os humanos. Porque no dia do juízo final, Deus não vai nos perguntar se você era sufi, se você era isso ou aquilo, mas aquilo que você seguia e de que forma você seguia, né? Aquelas pessoas que se dizem sufis, se autodenominam sufis, porém seguem tudo aquilo que Deus revelou no Alcorão, seguem a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não inventam nada na religião. Não tem por que chamar ele de sufi. Chama ele de muçulmano normal. Mas se a pessoa se identifica como sufi e pratica aquilo e faz aquilo que o profeta de Deus não fez, e nem os companheiros do profeta fizeram, essa pessoa está cometendo algo errado, tá? Mas nós aqui procuramos ensinar às pessoas o que é o Islã. O que Deus ensinou no Corão? O que o profeta Muhammad ensinou? Como os primeiros muçulmanos entenderam isto? Porque criar rótulos, transmitir rótulos, rotular as pessoas, esse sufi, esse shia, esse é salafi, esse é ikhwani, esse não sei do que, esse é corintiano, esse é flamenguista. Existe isso, existe. Mas nós temos que orientar as pessoas a estudar o Corão Sagrado, seguir o Corão, conhecer a vida do profeta Muhammad, seguir o ensinamento de Deus, seguir o ensinamento do mensageiro de Deus, seja quem for, seja o nome ou título que a pessoa quiser assumir. Sexta-feira passada, no sermão aqui nesse local, fiz um sermão falando: "Laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib." A virtude não consiste em virar sua face para o leste ou para o oeste. A virtude não consiste em dizer: eu sou temente, eu sou sufi, eu sou shia, eu sou salafi, eu sou sunni. A virtude não é dizer, não é falar. A virtude é seguir aquilo que está no Alcorão. Num outro momento, eu vou falar historicamente o que é o sufismo, o que é tasawuf, o que existiu historicamente,
No primeiro século era assim, no segundo. Vou falar também algumas bid'ah, alguns desvios que tem alguns sufis. Vou falar disto. Vou falar aquilo que não é do sufismo. E vou falar, mas no outro momento. Mas nesse momento agora vamos nos preocupar em explicar para as pessoas o que é o Islã, o que é o Corão, o que é Sunnah, o que é o Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque antes que a pessoa fale o que é e o que não é, o que vai confirmar a sua frase ou desmenti-la são as suas ações. Portanto, eu termino essa série de perguntas agora e vou ver agora aqui na página aqui do Centro Islâmico do Paraná, se alguém me deixou alguma pergunta. Se não, nós continuamos na semana que vem, inshallah. Tá ok? O pessoal tá mandando salam aleikum, wa aleikum salam, um por um, para todo mundo aí. Tá ok? Eu recebo salam e retribuo com salam. Salam aleikum para todo mundo. Vamos ver. Tem uma pessoa que está difícil, esse marido. Não sei. Karwan. Eu não entendi o que quer dizer Karwan. O Ibrahim Zenati está falando salam aleikum, Sheikh. Salam aleikum, Ibrahim Zenati. Ibrahim, nosso grande amigo, desde lá de São Paulo. Manda salam para ele. É isso aí. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui então. Eu mando salam para todos. Agradeço mais uma vez por acompanhar-nos aqui no Centro Islâmico do Paraná. E, inshallah, novidades. Até mais. E vamos preparar a aprovação do Maghrib. Assalamu alaikum.